Quando a gente leva esse roteiro, esse roteiro ele é muito completo. Então, esse roteiro ele costuma contemplar coisas como endereço e alguns indicativos de orientação para ficar mais fácil. Então, por exemplo, se eu estou num lugar da cidade, do destino para onde eu fui, e eu preciso me deslocar de metrô, por exemplo, nesse meu roteiro, nesse meu guia, né, que eu levo na mão, ele está escrito, inclusive, qual é a estação de metrô mais próxima de onde eu estou e a estação de metrô onde eu preciso descer. Isso ajuda muito, porque eu já falei também no vídeo sobre mapas, né? E tem bastante coisa aqui que a gente fala sobre como usar os mapas a nosso favor. E as cidades que tem metrô ou tem bastante de transporte público, tem muito deslocamento de transporte público, tem os guias mostrando exatamente que tipo de transporte tem. Inclusive, eu estava com ele aqui que eu fotografei para uma postagem dessa semana, os meus guias da Suíça. E dentro deles tinha um guia de trem com todos os horários de deslocamento. Então, assim, eles são super organizados, é claro que alguma coisa muda, mas a maioria deve permanecer igual por muito tempo, a não ser que alguma linha específica mude e tudo mais. Mas existe os guias muito completos. E hoje em dia a gente tem isso no celular. Então, a gente vai acompanhando em tempo real no aplicativo. A gente chega na cidade, entende qual é o aplicativo, já dá para saber com antecedência, mas enfim, se não souber, chegando na cidade já entende qual é o sistema de transporte, baixa o aplicativo no celular e você consegue acompanhar ali qual é a distância, o nome da estação ou do ponto de ônibus, quais são os horários. E em metrô acontece muitas vezes de dar um problema e a estação está em manutenção. Então, aquela estação, não é que o metrô não está circulando, mas ele não está passando naquela estação. E se você tiver só com o papel impresso, você não consegue saber. Então, o guia acompanhado no celular ajuda muito. Mas qual é a diferença de ter isso no papel e ter isso no celular? Então, assim, eu não abro mão de pesquisar isso com antecedência. Então, isso faz parte completamente do meu guia de montar roteiro, de fazer o planejamento de viagem, que é já identificar nas pesquisas que eu faço aqui, né, pelo computador, quais são as estações de metrô próximo de onde eu estou, quais são, se é de ônibus, né, onde é que tem o ponto de ônibus, quanto é que custa aquilo, que a gente tem que estar preparado, né? Aquele meio de transporte é o que eu estou usando todos os dias, então normalmente o metrô, por exemplo, tem os tickets que você compra para vários dias, mas de repente naquela hora eu vou pegar um ônibus, aquele ônibus custa quanto? Né? Eu estou com o dinheiro na mão, fácil, no jeito para usar, então são aquelas coisas que a gente inclusive também usa para a parte de segurança. Então, né, você não vai ficar andando com um monte de dinheiro na mão, mas o dinheiro do ônibus, o dinheiro do metrô tem que estar fácil para você conseguir fazer isso com mais tranquilidade, com mais facilidade e se sentindo muito seguro o tempo todo. Então, por isso, esse é o segredo mesmo de não ter medo da palavra planejamento.